Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos corrigir então o plano de estudo tutorado complementar do primeiro ano do ensino médio, ok? Semana de número 1. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua colaboração, conto também com a sua participação. Então, olha só, para essa nossa aula, nós teremos como eixo temático os números, contagem e análise de dados, ok? Nós estaremos resolvendo problemas que envolvem operações elementares. Nessas operações elementares, vamos falar um pouquinho sobre a notação científica, também sobre a potência de 10 e vamos resolver questões que trabalham a ideia da união de conjuntos, ok? Ou problemas aí da teoria de conjuntos. Muito bem. E se você precisa de uma super aula para te ajudar a compreender ainda melhor todos os conceitos que vamos utilizar aqui para resolver as questões, te convido a clicar no card que está aparecendo aqui acima, ou então na descrição dessa aula. Você pode ir aqui na descrição que você vai encontrar o mesmo link, ok? Para que você possa, então, ser direcionado a essa aula que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Beleza? Então vamos lá. Olha só, acompanha comigo na tela aí, questão de número 1, que diz assim, ó. Questão de número 1, Enem 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012. E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Ora, mês de julho de 2012, a própria questão já falou. 4,129 o quê? Milhões. Milhões em toneladas. Mas se você olhar para as alternativas, você não vai encontrar a resposta desse jeitinho aqui. Agora, milhões, eu sei que milhões é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Não é isso? Agora, uma tonelada é 1.000 quilos. 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas é 10 ao cubo. Então, nós podemos escrever esse número da seguinte forma. 4,129 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado à terceira. 4,129. Perceba que as bases são iguais, 10 e 10. Bases iguais, o que a gente faz nesse caso? Soma os expoentes. Então, 6 mais 3, 9. Então, 4,129 vezes 10 elevado à nona potência. Então, essa é a nossa resposta. E por isso, nós vamos ficar com a letra C aqui, ó. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Questão de número 2, Enem 2017. Diz que uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, então, o atleta venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. 43,18 segundos. Esse tempo em segundos escrito em notação científica é... Ora, notação científica nada mais é do que o número que é maior ou igual a 1, menor do que 10, não é isso? Maior ou igual a 1, menor do que 10. Perceba que aqui eu tenho 43, ele é maior do que 10. Então, para fazer ele ficar, está entre ser menor ou igual a 1, maior ou igual a 1 e menor que 10, eu tenho que fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda, ok? Então, quando eu faço a vírgula andar uma casa para a esquerda, eu tenho que multiplicar por 10, ok? Quando é que eu faço a multiplicação por 10? Todas as vezes que a vírgula andar casas.
seja para a direita ou seja para a esquerda. Nesse caso, a vírgula andou casas para a esquerda. Então, 4,318 vezes 10. Só que agora, nós temos que colocar no expoente a quantidade de casas que a vírgula andou. Preste bastante atenção. Se a vírgula andar casas para a esquerda, o expoente vai ficar positivo. Se a vírgula andar casas para a direita, isso significa que o expoente vai ficar negativo. Nesse caso, a vírgula andou casas para a esquerda. Então, expoente positivo. Agora, a vírgula andou quantas casas? Uma casa só. Então, elevado a 1. Prontinho. 4,318 vezes 10 elevado a 1 positivo. Tá aqui a nossa resposta, ó. Resposta letra B. Ok? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questãozinha de número 3 agora. Questão de número 3 diz assim: represente os conjuntos A, B e C no diagrama de Venn e em seguida determine. Vamos lá. Perceba que esses três conjuntos aqui, eles estão aliançados. Olha só, eles têm algo em comum. Ó. Esse aqui, ó, é A e B, ok? Então, aqui é o AB, A e B comuns, sendo comuns. Aqui, A e C sendo comuns. E aqui, B e C sendo comuns, ok? Então, eu tenho esse espaço aqui que é comum, 2 a 2. Só que se você prestar bastante atenção, você irá perceber que existe um espaço aqui que é comum entre os três, ok? Esse espaço que é comum entre os três é justamente esta região aqui, ó, que é comum entre os três. E essa região que é comum entre os três é o ponto de interseção dos três conjuntos. Então, qual é o elemento que é comum aos três aí? Então, vamos dar uma olhadinha para a gente ver? Olha só, o menos 3 só tem no primeiro, o menos 1 só tem no segundo. Aliás, o menos 3 tem no primeiro, em A e C, né? O menos 1 só tem em A, o 0 só tem em A, o 1 tem em A, em B e em C, ó. O 1 tem em A, em B e em C, então ele é comum aos três. Quem mais? O 2, 6 é comum a e B, apenas ele, né? Apenas o número 1 é comum entre os três. Então, nós vamos anotar aqui o número 1. Número 1 na interseção entre os três. Perfeito. Agora, interseção 2 a 2, A e B. Elementos comuns A e B. Nós temos aqui o 6 e o 7. São comuns A e B. Então, 6 e 7. Nós temos também agora comuns A e C. A e C, comuns nós temos o menos 3, que é comum aos dois. Apenas o menos 3, né? Apenas o menos 3, que é comum a e C. Então, nós temos aqui o menos 3. Deixa eu ver se tem mais algum. Menos 3, menos 1 não é. 0 não é. O 1 é, mas já está aqui. O 1 aqui, ó, tá vendo? Vamos lá todos eles. 0 não é, 1 é. O 6 não é e o 7 também não é. Perfeito. Agora, entre B e C. Quais são comuns entre B e C? Menos 4 não é. O 1. O 1 é, já está inclusive. O 3 é. 3 é comum aos dois. E o 5 também é. Então, 3 e 5. Prontinho. Então, tenho esses elementos aqui comuns a esses conjuntos. Então, vamos lá. Quem é que faz parte de A e B? A e B é representado por esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de interseção, ok? É o que é comum aos dois conjuntos. Então, quais são os elementos que são comuns tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B? Então, nós temos os elementos aqui, ó, 1, 6 e também o 7. Esses são comuns. Agora, vamos lá. Aqui eu já coloquei os que são comuns a eles. Então, vamos completar aqui o nosso quadro. Em A, quais são os elementos que tem em A? Menos 3, já está aqui. Menos 1, vamos escrever menos 1.
Quem mais? 0, 1 já tem. O 6 já está aqui, o 7 também. Então, menos 1 e 0. Em B, quais são os elementos? Menos 4. Vamos anotar aqui menos 4. 1 já tem. O 3 já tem. O 5 também. O 6 também. O 7. Então, aqui, ó. Nós temos que o menos 4, por assim dizer, é aquele elemento que está apenas no conjunto B, ok? Apenas em B, menos 4. Agora, no conjunto B, nós temos todos esses elementos aqui, ó. Menos 4, 1, 3, 5, 6 e 7, ok? Vamos lá. Agora, C. C nós temos menos 5. Está somente em C. Menos 3, que também pertence a A. 1, que pertence, além de C, pertence a A e a B também. O 2 pertence apenas a C. O 3 está pertencendo a C e a B. E o 5, que também pertence a C e a B. Muito bem. Agora, na letra B, pede a união. O que é a união? É a reunião dos elementos que estão tanto em C quanto em B. Então, B está aqui, ó, o conjunto B, e aqui embaixo o conjunto C. Reunindo os elementos de B e C, então vai ficar menos 5, menos 4, menos 3, 1 positivo, 2, 3 e o elemento 5. Ok? Vamos ver se é isso mesmo. Tá faltando, né? Tá faltando aqui, professor. Tá faltando o 6 e o 7. 6 e o 7. Porque são os elementos que estão tanto em B quanto em C. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Agora tá certinho. Beleza. Vamos lá. Letra C agora é C menos A. O que é C menos A? São os elementos que estão em C e que não estão em A. Ora, se você pegar aqui, ó, os elementos de C que não estão em A, são justamente esses elementos aqui, ó. Se eu pegar aqui, está aliançado com A, não é isso? Então, que estão em C e que não estão em A são esses aqui, ó. Então, C menos A são esses elementos aqui. Então, quem são esses elementos? Vamos anotá-los. Então, vai ser o menos 5. Quem mais? 2, 3 e o 5. Prontinho, fechou. Agora, B interseção com a união com C. O que tem em B que também está na união de A com C, de A e C? Vamos lá. Primeiramente, eu vou escrever aqui o conjunto B para poder facilitar, para a gente poder visualizar isso aí. Então, menos 4, 1, 3, 5, 6 e 7. Pronto, conjunto B está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos. Beleza. Agora, a união com C. A união com C são os elementos que estão tanto em A quanto em C. Ora, A em C, a gente pegando aqui, a gente consegue perceber que nós temos o elemento menos 5. Que mais? Menos 3. Que mais? Menos 1. 0. 1. 3, 5, 1, 2, esquecendo o 2, 3, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Perfeito. Então, quais são os elementos agora que estão na interseção, ou seja, que são comuns tanto a B quanto à união? Então, se a gente for analisar aqui, a gente percebe que comuns acima e embaixo, nós temos aqui o 6, ok? O 7, o 5, o 3, o número 1 também, que é comum a eles. Então, são esses aí os elementos. Então, vamos anotá-los aqui.
Então, nós temos o 1, o 3, o 5, o 6 e o número 7. Prontinho? Fechou? Beleza? Então, vamos avançar. Próxima questão. Questãozinha de número 4, que diz assim, ó, numa classe de 30 alunos, 16 gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história é... Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso primeiro diagramazinho. E aqui vai representar os alunos que gostam de matemática, ok? Então, matemática, o primeiro. Vamos fazer um outro diagrama aqui. E nele vai estar representado os alunos que gostam de história. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui são os alunos que gostam de história, ok? Lembrando que o total de alunos da turma são 30 alunos. Então, 16 gostam de matemática. Aqui em matemática são 16. E aqui em história são 20. E aí tem algo estranho nisso aqui, não é? O que é estranho? Ora, o que está estranho aqui é o seguinte. Porque se eu somar 16 mais 20... Ora, 16 mais 20 dá 30. Não, dá mais que 30. Dá 36. Então, significa o quê? Significa que tem alunos que estão sendo contados duas vezes, não é isso? Tem alunos contados duas vezes aí. Então, o que nós vamos precisar fazer nesse caso? Ora, quantos alunos a mais estão sendo contados? 6. Então, esses 6 alunos, eles provavelmente, ok? Eles estarão aonde? Na interseção. Tudo bem? E aqui, é só 6 na interseção, professor? Não. É no mínimo 6, ok? Tem que ser no mínimo 6 para a conta dos 30 fechar. Então, no mínimo, ok? No mínimo 6. Porque se eu colocar aqui, ó, menos que 6, ok? Quando a gente fala no mínimo, é porque tem que ser daquela quantidade para mais, ok? Se eu colocar menos que 6, se eu colocar, por exemplo, 5 aqui, ó, aí a conta não fecha, não é isso? Ficaria 5 aqui, ó, 11 aqui e 15 aqui. Aí daria 15 mais 5, 20. 20 mais 11, 31 alunos, tá vendo? Aí a conta não fecha. Agora, de 6 para cima, aí ela fecha. Ok? Então, seria de 6 alunos para cima. Bacana? Tranquilo? Então, beleza. Então, no mínimo 6. No mínimo 6 para a conta fechar. E aí nós vamos ficar com que letra? Nós vamos marcar a letra C, não é isso? No mínimo 6. Prontinho, prontinho, prontinho. Ok, tranquilo? No mínimo 6, letra C. Vamos avançar? Próxima e última questão. Questão de número 5. Questão que diz o seguinte, olha só. De 200 pessoas que foram pesquisadas sobre suas preferências em assistir aos campeonatos de corrida pela televisão, foram colhidos, melhor dizendo, os seguintes dados. 55 dos entrevistados não assistem. 101 assistem às corridas de Fórmula 1. 27 assistem às corridas de Fórmula 1 e de motovelocidade. Quantas pessoas entrevistadas assistem exclusivamente às corridas de motovelocidade? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, esse diagrama aqui representando aqueles que gostam de Fórmula 1. Esse outro aqui representando aqueles que gostam de motovelocidade. Lembrando que ambos estão aliançados, ok? E essa região aqui da aliança entre eles é a região de interseção, e indicando para nós aqueles que gostam, que assistem, não é isso? As duas corridas. Nesse caso, a questão falou que é 27. Então, já vamos marcar aqui 27. Muito bem. Lembrando que o total de pessoas são 200 pessoas. E quantas não assistem? 55 não assistem. Bacana. Ora, se nós temos aí de um total de 200 e 55 não assistem, significa que 145 assistem, ok? 145 assistem. Vamos lá. Aqui nós temos também o seguinte, ó,
que 101 assistem às corridas de Fórmula 1. Perceba que Fórmula 1 tem que ter 101, já tem 27. Para chegar a 101 faltam 74, ok? Então, 74 mais 27, 101. Agora, 74 mais 27 mais 55 tem que dar 200. Ok? Então, falta quanto para chegar a 200? 74 mais 27 mais 55, mais quanto para dar 200? Mais 44, ok? Mais 44. Bacana, certinho, tranquilo? E a pergunta é, assistem exclusivamente aqui, ó. Ou seja, apenas motovelocidade, nesse caso são as 44, ok? Então, nesse caso, 44, nós vamos ficar com que letra? Nós vamos ficar com a letra B, ok? Resposta final, letra B. É isso aí. Então, chegamos ao fim aqui das nossas questões. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui, ok? É muito importante que você, se você tiver alguma dúvida, que você volte novamente, dê uma olhadinha com calma para que você possa compreender todos os conceitos, beleza? Tranquilo? Deixe o seu like aí para poder nos ajudar, ok? Fortalecer o canal é muito importante, nos ajuda demais aqui essa sua parceria. Quero te agradecer demais por isso e te convidar para quinta-feira às 3 horas da tarde, nosso quiz, tá bom? Quiz do PET, a oportunidade que você tem de revisar conceitos que você tem estudado aí ao longo da semana, ok? E o nosso quiz é justamente para isso, para poder, além de te ajudar a você revisar os conceitos, que você também possa se divertir conosco aqui ao vivo nas perguntas e respostas. Beleza? No mais, vou deixar com você as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!